2023 ficará marcado como o ano em que eu finalmente assisti Akira. Acho que a maioria dos cinéfilos sabe que esse filme é considerado um clássico não apenas da animação japonesa, como também do gênero de ficção científica no geral. E não me julguem por ter enrolado tanto pra ver, ok? Acho que eu tinha um certo preconceito com animes antigos de ficção científica, barra ação, porque eu achava que tudo se resumiria a algo que passaria num programa infantil de TV aberta. Como eu disse, o preconceito idiota. Porém, após assistir Evangelion, minha mente se abriu para esse universo. E devo informá-los que, assim como Evangelion, Akira, longa baseado na série de mangás do autor Katsuhiro Otomo, é perturbador na mesma medida em que é genial. Há um vídeo meu em que eu afirmo gostar de obras que, independentemente do gênero, me façam pensar. E não apenas essa frase ainda é super válida, como ela também se aplica a diversas obras de sci-fi que consumi ao longo dos anos. E parte de mim fica até feliz por ter assistido Akira pós 2021, pois enquanto experienciava pela primeira vez, foi quase inevitável não compará-lo à igualmente genial série estadunidense, Arcane. Aliás, caso você não tenha lido o título, esse é justamente o ponto desse vídeo. Hoje estabeleceremos paralelos entre Akira e Arcane e identificaremos semelhanças capazes de tornar o espaço de quase 40 anos entre essas obras num mero detalhe. Para que fiquemos na mesma página, eu darei um breve resumo das histórias de ambos, sem spoilers, é claro, e depois partiremos para a nossa análise. E sem mais rodeios, eu sou a Laura e hoje adentraremos histórias que retratam um futuro desesperançoso e talvez não tão distante assim. O filme Akira é ambientado em uma Tóquio do futuro reconstruída após uma misteriosa e devastadora explosão ocorrida há 31 anos. Nessa nova metrópole, agora intitulada Neo-Tóquio, percebemos um significativo avanço tecnológico e científico, visto que os membros do Poder Executivo, juntamente com militares e pesquisadores, investem valores exorbitantes em pesquisas a fim de desvendar e controlar a suposta energia causadora do estrago de 31 anos atrás, a qual eles chamam de Akira. Entretanto, debaixo dos seus narizes há uma população cada vez mais revoltada e insatisfeita com os altos impostos, o descaso, a violência das gangues e da polícia e as demais carências de direitos sociais e civis. Uma dessas gangues é formada por um grupo de adolescentes cujo líder se chama Kaneda. Ele e o Tetsu, um outro membro da gangue, são melhores amigos desde a infância. Mas, ao contrário de Kaneda, Tetsu é menor e mais fraco, sentindo-se muitas vezes subestimado e menosprezado pelo amigo. Em um dado momento do filme, Tetsu acaba sofrendo um acidente e é sequestrado pelas autoridades para servir de cobaia, assim como outras crianças já haviam sido, do tal projeto Akira. Ele passa por uma série de experimentos que elevam suas capacidades físicas e psíquicas, mas que lhe causam um terrível desconforto. Entretanto, com um grande poder em suas mãos, Tetsu sente ter finalmente superado Kaneda em alguma coisa, fugindo do controle das autoridades e usando seus poderes de maneira totalmente descompensada, vingativa e destrutiva. E o caos que já se instaurava na cidade transforma-se em uma tremenda catástrofe. Vai e Powder são duas irmãs que vivem à mercê da posição marginalizada em que cresceram. Nesse universo fictício e futurístico, a deslumbrante Piltover, conhecida como a Cidade do Progresso, sobrepõe-se à sua parcela subterrânea, conhecida como Subferia, tanto no aspecto geográfico quanto no social. A população do lado baixo convive com a miséria e com a violência, da qual, inclusive, as irmãs foram vítimas ainda muito novas. Elas foram adotadas por Vender, um ex-revolucionário que agora só quer manter uma relação pacífica com o povo de cima. Vai, entretanto, com a sua personalidade rebelde e admirável força física, não se conforma com tais desigualdades e motiva seus irmãos a acompanhá-la em invasões e saques nas propriedades de Piltover. A Powder, por outro lado, não possui a mesma força física e a destreza da irmã mais velha que tanto admira, sendo constantemente apontada por um dos irmãos como um símbolo de azar, ou como chamam em inglês, Jinx. Em um dos saques, Powder acaba encontrando uma pedra mágica muito poderosa, vendo nela a oportunidade perfeita para fazer suas invenções funcionarem e finalmente provar seu valor à irmã. Porém, as coisas fogem de controle e esse poder acaba sendo devastador na vida delas. Guiada pela raiva do estrago causado pela magia, Vai briga com Powder e acaba se separando dela por um instante. Instante esse que é o suficiente para o maior contrabandista da subferia encontrá-la, fazê-la acreditar que sua irmã abandonou, o que não foi o caso, e levá-la com ele.
Assim, as duas crescem separadas, e a Powder, que agora se autodenomina Jinx, passa a trabalhar nessa organização criminosa e crê por todos esses anos ter sido traída e deixada de lado pela pessoa que mais amava. Bom, não sei se parece muita coisa para assimilar, mas ao longo da nossa discussão retomarei alguns pontos importantes e detalharei outros melhor. O que é importante perceber agora é talvez uma das semelhanças mais explícitas entre essas duas obras. Não apenas o gênero ficção científica circunda as suas histórias, como ele também é abordado de maneira a expor, questionar e denunciar a presença de decadências sociais em uma realidade aparentemente avançada em todos os sentidos. O que nos leva a uma vertente temática dos sci-fi cuja compreensão pode nos ajudar a entender melhor a intencionalidade e os objetivos que obras como essa pretendem alcançar. E é, portanto, o que faremos agora. Vamos conversar um pouquinho sobre o cyberpunk. High-tech, low-life, ou alta tecnologia, baixa qualidade de vida, é um lema que pode expressar tanto o universo cyberpunk como o descompasso histórico entre o desenvolvimento tecnológico e a falência do estado de bem-estar social. Década de 80. A polarização entre as grandes potências Estados Unidos e União Soviética marcava o período de tensão geopolítica mundialmente conhecido como Guerra Fria. O aprimoramento bélico, a corrida espacial que culminou com a chegada do homem à Lua e a evolução das tecnologias de espionagem eram resultado de um crescimento financeiro desenfreado e da disputa não apenas de duas nações, mas também de dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo, pela conquista da hegemonia mundial. Mais especificamente, nos Estados Unidos, a dinâmica capitalista refletia em um modelo de governo denominado neoliberal, baseado numa definição simples, num Estado que exerce uma intervenção mínima sobre a economia do país, com o objetivo de reforçar o valor do setor privado na economia. Entretanto, na prática, essa intervenção era quase inexistente, e com tamanha liberdade em mãos, as megacorporações não mediam esforços para expandir seus lucros da maneira mais irresponsável possível. O abandono estatal e a hiperglobalização maximizaram os impactos ambientais, a inflação, o desemprego, os índices de criminalidade, que já vinham crescendo desde a década de 60 e bateram recordes nos anos 80, e a precarização das garantias sociais. Em um cenário tão contraditório quanto decadente, questionamentos acerca dos efeitos da evolução científica e tecnológica começaram a ser levantados, algo que repercutiu influências nos campos da literatura e do cinema, e mais precisamente, no gênero ficção científica. Alguns exemplos literários incluem Neuromancer, de 1984, e Cyberpunk, de 1983, título em que o termo foi empregado pela primeira vez. A intenção do autor era criar um termo que contemplasse tanto a tecnologia, cyber vem de cibernético, quanto o espírito rebelde, anárquico e pessimista, expresso através do punk. Assim, nasce uma subvertente da ficção científica que já não se interessa em vislumbrar hipóteses utópicas acerca dos avanços futuristas, e sim escrachar a dominância, o abuso e a desumanidade que tais avanços podem exercer quando movidos pelas ambições corruptas de grandes corporações. A cinematografia cyberpunk é marcada pelo filme estadunidense Blade Runner, de 1982, inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e pelo filme japonês Akira, de 1988, o qual não apenas se tornou um dos maiores ícones desse subgênero, como também foi o responsável por projetar o potencial da animação japonesa mundo afora. Outro exemplo de obra fílmica cyberpunk se dá no icônico Matrix, de 1999, em que aspectos como inteligências artificiais e simulacros criados em meio a um cenário pós-apocalíptico aliam a narrativa de ficção científica a discussões críticas e realistas acerca da humanidade. O momento da escolha entre as pílulas azul e vermelha, fazendo alusão à alegoria da caverna de Platão, consiste em o indivíduo ter que escolher entre permanecer no conforto e na alienação de uma realidade simulada ou encarar a dolorosa, porém verdadeira, realidade material. Aliás, o Kaneda, um dos personagens principais de Akira e líder de uma das gangues de motos, possui como uma de suas marcas registradas uma jaqueta vermelha com uma pílula metade azul, metade vermelha estampada nas costas. Com o passar dos anos, novas variantes foram surgindo a partir do cyberpunk, como, por exemplo, o steampunk, em que o avanço tecnológico acentuado é ambientado por uma estética característica da era vitoriana. Uma das obras consideradas pertencentes ao subgênero steampunk, inclusive, é a série Arcane, cuja influência pode ser percebida em seus cenários e vestimentas. Entretanto, essa e todas as outras obras que eu citei previamente possuem elementos e temáticas bem característicos do cyberpunk de maneira geral, dentre os quais podemos citar a presença
do contraste high-tech e low-life, alta tecnologia, baixa qualidade de vida, a corrupção das megacorporações e demais autoridades e o uso do desenvolvimento científico em prol dos interesses de poucos, o descaso e a negligência perante a população, acentuando as desigualdades sociais e a decadência urbana, a reação violenta de diversos grupos revolucionários marginalizados perante essa realidade e a visão pessimista do futuro da humanidade, materializada na representação de uma realidade não mais utópica, mas distópica. E agora, devidamente contextualizados acerca da essência desse subgênero, creio que estamos mais do que prontos para pontuar semelhanças e estabelecer relações entre o filme de 88, Akira, e a série de 2021, Arcane. Sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, o contraste cyberpunk. Em ambas as obras, percebemos de forma nítida a presença do lema high-tech, low-life na dinâmica dos seus universos. A acentuada evolução tecnológica ilustrada nos grandes centros urbanos de Neo-Tóquio coexiste com a concentração de poder, as altas desigualdades, a baixa qualidade de vida e a carência de infraestruturas e de garantias sociais e civis à maior parte da população, sobretudo às parcelas menos afortunadas. Fatores esses que ressaltam os desvios de recursos e a negligência estatal no universo de Akira. Em Arcane, por sua vez, temos a Grande Piltover, cidade em que a expansão comercial, cultural, científica e tecnológica a consagraram como a capital do progresso. Mais abaixo dela, a população da subferia sofre as mazelas e as carências de sua realidade marginalizada, violenta e ressentida pelo abandono do povo de cima. O segundo fator diz respeito à existência de um poder sobre-humano e o seu potencial catastrófico, e especialmente quando colocado em mãos erradas. Em Arcane, as gemas Hextech, pedras de magia arcana encontradas, manipuladas e aprimoradas pelo cientista Jace, trazem prosperidade científica, tecnológica e econômica para Piltover. Entretanto, ao longo da série, nota-se que a ambição dos membros do Conselho sobre o uso das gemas os faz não apenas ignorarem os riscos do seu uso inescrupuloso, como também não considerarem em nenhum momento que a tal prosperidade trazida por elas poderia ser usada para melhorar a condição de vida da subferia. Fora o quão ameaçadora essa tecnologia se mostra quando usada para fins violentos, como observamos nas bombas e nas armas construídas pela Jinx e nas poderosas armas construídas pelo Jace, com o fim de intervir violentamente na subferia. Também há uma substância na série chamada Scintilla, comercializada por uma organização criminosa da subferia, aquela que a Jinx faz parte, como uma droga injetável capaz de evoluir as capacidades humanas, mas que a longo prazo servia como instrumento de corrupção, subjugação, violência e vício. E em Akira temos a presença dessa força poderosa e misteriosa sobre a qual o governo insiste em ter controle, mesmo sabendo dos estragos que ela é capaz de causar. Apesar de haver toda essa idealização científica de que o indivíduo com habilidades sobre-humanas representa um avanço para a humanidade, a ideia de fazer experimentos em crianças e detectar seu potencial para desenvolver poderes telecinéticos na mesma proporção dos poderes do Akira tem como objetivo o controle e o uso dessas crianças como uma ferramenta militar para atender aos interesses das autoridades, algo que por si só já é mega desumano. Fora a perturbação mental que esse poder causa no Tetsu, fazendo sair totalmente do controle dos cientistas, dos políticos e do exército e provocar uma verdadeira destruição em massa. Eu acho bem interessante o fato de que ambas as obras possuem nos seus títulos os nomes desses poderes. Os poderes responsáveis por desencadear todos os conflitos determinantes das narrativas, evidenciando também os efeitos nocivos da perpetuação da violência nessas conjunturas tão decadentes. Algo que nos leva à discussão acerca dos impactos dessa violência na sociedade marginalizada. Tanto em Akira quanto em Arcane existem grupos revolucionários que se mobilizam e buscam por justiça, os quais, na maioria das vezes, recebem respostas agressivas dos policiais. Esses grupos reagem muitas vezes de maneira anárquica, utilizando, num viés até vingativo, a violência como recurso, da mesma forma que a eles foi usada por aqueles que, em tese, deveriam garantir a sua segurança e bem-estar. Outra abordagem interessante presente nas obras é a existência dessa relação muito próxima entre pessoas muito novas, que eventualmente é quebrada por divergências de ideais que de alguma maneira são uma repercussão da estrutura marginalizada e cruel em que estão inseridas e da qual as duas sempre foram vítimas, mostrando que nem as crianças são poupadas dessa violência toda, sendo o verdadeiro vilão da história um ente muito maior e muito mais complexo do que elas imaginam.
E isso evidencia os impactos da violência não somente no âmbito coletivo, como também no psicológico dessas pessoas. Em Akira, temos o Tetsu, um garoto que se sente inferiorizado pelo restante da gangue e pelo seu tão admirado melhor amigo de infância. Assombrado por um passado repleto de abandono e exclusão, Tetsu visualiza nos poderes a ele concedidos, além da vingança contra aqueles que o subestimaram e menosprezaram, a busca pela autoaceitação e pela satisfação em relação ao seu próprio eu. A Powder de Arcane nutre pela sua irmã mais velha, a Vi, uma verdadeira idolatria, mas sente-se fraca, inútil e impotente diante dela e do restante do seu grupo. A tentativa de provar seu valor culmina numa tragédia que separa as duas. E a culpa e o ressentimento nutridos por esse trauma a faz crescer atormentada pela paranoia, pela vingança, pela impulsividade violenta e pela sensação de insuficiência. O fato da Powder ter mudado o nome para Jinx, que significa azar, e era como um dos seus irmãos a chamava na infância, e como a própria Vi a chamou na última briga que elas tiveram, simboliza para mim ela abraçando esse papel de vilã e encontrando nele a sua identidade e o seu tão almejado valor. E quanto mais eu olho para Jinx e pro Tetsu, mais eu percebo quanto eles são parecidos de um jeito surreal. Ambos vivem nessa crise existencial e em constante agonia e sofrimento, e quando se veem com grande poder em mãos, os usam para alcançar, através da vingança e da destruição, o alívio desse sofrimento e o valor em quem são. Não que isso justifique os erros deles, mas ambos são taxados de vilões quando na verdade são apenas crianças, crianças sofridas e vítimas de um sistema cruel. Há tanta coisa que você pode tirar de uma obra cyberpunk, e acho que é isso que me encanta tanto nesse subgênero. A capacidade que cada uma de suas obras possui de ser destrinchada em inúmeras discussões nos faz sentir como se, de fato, estivéssemos desmontando um dos seus robôs futuristas e encontrássemos em meio à sucata críticas sociais, personagens multifacetados, dilemas filosóficos e uma perspectiva de mundo absurdamente realista e atual. Akira e Arcane possuem muitas semelhanças, mas acho que a principal delas é o requinte e a sensibilidade com que foram construídas. Desde os elementos artísticos inovadores de suas animações, até a complexidade das suas histórias, a imersividade com que essas narrativas são conduzidas, as tornam tão dolorosas quanto brilhantes e atemporais. Concluo esse vídeo com uma frase que falei lá no início. Akira e Arcane retratam um futuro desesperançoso e talvez não tão distante assim. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar seu like e o seu comentário. Muito obrigada por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!